achou Jonas capítulo 1, verso 8, diz amém? Amém. Glórias a Deus. Sei que o livro é pequenininho, meio difícil de achar, mas glórias a Deus por você que está estudando a palavra de Deus e sabe onde fica. Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte, Jonas capítulo 1, verso 8. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a sua terra e de que povo és tu? Então lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então, verso 10, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Feche os teus olhos, até aqui apenas. Deus, nós estamos aqui pedimos para que o Teu Espírito Santo ministre em cada vida, em cada coração nesta noite. Qual é a Tua palavra e a Tua direção para o Teu povo? Eu oro para que o Teu Espírito Santo seja quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e mediante a Tua palavra haja revelação nos corações, iluminação para conhecimento da Tua vontade, e que a Tua palavra germine e frutifique a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor ministre em cada coração nesta noite, que apenas e somente a Tua presença e o Teu Espírito seja quem seja dominante neste lugar, em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um tema para essa noite. E o tema que Deus colocou em meu coração, e eu quero compartilhar com vocês aqui, é ajustando a rota. Ajustando a rota. Muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos parar, analisar a nossa realidade, analisar aquilo que nós estamos vivendo, fazer uma autorreflexão nas nossas vidas, pedir direção a Deus e ajustar a rota. Ajustar de acordo com aquilo que Deus preparou para mim e para você. Ajustar para que nós vivamos plenamente, 100%, aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa realidade, e verificar se nós realmente estamos no lugar que é para nós estarmos, fazendo o que é para nós fazermos. E a palavra de Deus vai nos trazer isso nessa noite. Aqui, o texto que nós lemos fala sobre Jonas. Jonas, ele foi um profeta levantado por Deus, ali quando o povo de Israel ainda era povo de Israel. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jonas ele se apresenta como servo de Deus. Só que para a gente entender um pouco, eu quero dar um parâmetro para vocês. Aqui é um momento da história de Jonas. Só que não é o único momento da história dele. Se você for olhar a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, acontece o primeiro episódio de Jonas, na verdade. A palavra vai revelar para mim e para você, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, que Jonas, ele anuncia a palavra de Deus. Só que uma outra realidade. Jonas, ele declara para o povo de Israel que o povo, ele reconquistaria os territórios perdidos. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, você pode conferir na sua casa depois. A palavra vai nos mostrar que Jonas, ele declara bênção sobre a vida do povo. Ele declara a ruína dos inimigos que estava
se apossando daquilo que era do povo de Israel. E declara salvação do povo. Então, o primeiro episódio da vida de Jonas é marcado por uma profecia que, aos olhos do povo e para ele também, era algo muito bom. Imagina Jonas profetizando algo que era bom para o seu povo. Imagine o que isso representava para ele. Jonas passou a ser conhecido como o profeta da restauração, da conquista, da retomada. Era uma mensagem que, de fato, convenhamos, agradava ao povo. Era uma palavra de esperança e todos celebravam aquele ministério. Imagina Jonas passando e falando: ali vai o profeta que declarou que nós conquistaríamos e nós conquistamos, que profetizou e nós alcançamos, e nós tivemos vitória, alcançamos êxito. Imagina Jonas andando pelas ruas e sendo lembrado como um profeta que declarou salvação, reconquista para o povo de Israel e destruição de seus inimigos. Só que aqui, no texto, o contexto é outro. A palavra vai nos revelar que a palavra do Senhor vem a Jonas, só que com um intuito diferente. Agora não era a restauração do povo, não era domínio do povo de Israel, era com o intuito de salvar o inimigo. Olha que doidura. Jonas, ele entra num conflito interno, porque a palavra de Deus não era aquilo que ele queria. Era um contexto diferente, um momento diferente. E Jonas, ele entra em um conflito, porque o que antes, para ele, era comum ver a palavra de Deus sendo benéfica para o povo, agora é o contrário. Ele precisa declarar a um povo arrependimento. Jonas sabia que quando ele declarasse aquilo que a palavra de Deus tinha sido revelada a ele, o intuito não era de fato a destruição, mas era o arrependimento e a salvação de um povo inimigo. Imagine o conflito de Jonas internamente. E eu quero aplicar isso para a nossa realidade. Quantas vezes nós entramos em conflito? Quantas vezes nós estamos em conflito conosco mesmo? A gente age dessa maneira, porque é muito fácil ser porta-voz de Deus quando a mensagem confirma aquilo que nós desejamos, quando anuncia conquistas, restauração, crescimento, portas abertas, mas e quando Deus fala não? E quando em um dia nós vivemos um milagre, mas no outro a gente tem que enfrentar o luto, a dor, a perda, a frustração, quando Deus não faz aquilo que nós esperávamos, a gente entra em conflito. Nós entramos em conflito. E eu quero que você analise a si mesmo. Quantos conflitos você tem passado? Quantos conflitos internos e externos você tem enfrentado nesta noite? Talvez na sua realidade, coisas que você não queria que acontecesse. A palavra de Deus para você foi um não, foi um basta, foi contrária à sua vontade. E você talvez esteja em conflito. Situações externas estão causando conflito no interior em você. E causando angústia, causando às vezes até depressão. Você está deprimido, você está com medo, você começa a se acuar. Quantos conflitos nós passamos? Sabe? Foi exatamente isso que Jonas viveu, porque ele sabia quem era Nínive. Era a capital do Império Assírio, o grande inimigo de Israel. Aos olhos de Jonas, aquela cidade não merecia misericórdia, merecia juízo. E Jonas também conhecia o Deus que servia, e ele sabia que se pregasse, haveria possibilidade de arrependimento, Deus teria misericórdia. E era justamente isso que Jonas não queria e o deixou no conflito. Isso fez Jonas alterar a rota. Jonas alterou a rota.
E muitas vezes, diante do nosso conflito, nós alteramos a rota que Deus tinha para nós. Quando eu olho para a vida de Jonas, eu quero caminhar com você nesses momentos de maneira expositiva, mas já aplicando também. Em meio aos nossos conflitos, quantas decisões que a gente toma de maneira equivocada, de maneira errada, decisões de chutar o balde, de largar tudo, não ligar para nada, é ou não é? No meio do nosso conflito a gente fala, quer saber, eu não vou fazer mais nada. Quer saber, eu deixo para lá, eu desisto. Quer saber, eu vou parar com tudo. Quer saber, deixa, não estou nem aí mais, eu desisto. Eu vou tomar outro rumo, eu vou tomar outra rota, eu vou para um outro lugar. Olhe para cá, eu aprendo que em meio ao conflito, não tome decisões erradas, elas te levam para a rota errada e só pioram as coisas. Jonas tomou a decisão errada em meio ao seu conflito, ele decide não ir para Nínive. E quantas vezes nos conflitos que passamos, tomamos a decisão errada? No trabalho, pedir demissão, a gente pede a demissão às vezes por impulso, depois de uma discussão, porque o patrão falou algo que nós não queríamos, sem buscar o direcionamento de Deus, ou ter outro caminho preparado. Decisões erradas só pioram as coisas, só pioram a sua casa, só pioram a sua realidade. Na família, quantas vezes, quando se rompe o ligamento com pai, irmão, filhos, por conta de uma mágoa, em vez de buscar uma reconciliação, em vez de conversar, em vez de sentar, alinhar as coisas, por procurar algo que fica bom, a gente toma decisão errada. A gente toma decisão errada dentro da nossa família e as coisas só pioram. A gente decide ir para Nínive, não ir para Nínive. Não ir para Nínive significa não obedecer a Deus, não buscar a Deus, não fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. Deus pede para eu e você, para nós insistirmos. Olhe para Jesus. Jesus ele não desistiu, mas ele foi até o fim. Jesus não desistiu de Judas. Jesus não desistiu de Pedro. Então a palavra desistir não pode estar no seu e no meu vocabulário. Se Deus não te orientar, se Deus não te direcionar, muitas vezes a gente toma a decisão errada e as coisas só pioram. Quantas vezes a gente deixa de servir na igreja, abandona o chamado por conta de uma ferida? Olha para cá. Você não precisa abandonar a Deus por conta de uma ferida. Existem pessoas, existem pastores, nós estamos aqui para te ajudar a superar isso, para te ajudar a curar essa ferida, porque nós cremos que ainda existe um Deus que tem uma rota certa para a sua vida, e essa tua decisão errada não vai alterar a rota de Deus, que o Deus preparou para você. Na vida espiritual, muitas vezes a gente para de orar, de congregar, de ler a Bíblia, porque Deus não respondeu com uma oração que nós esperávamos. No casamento, muitas vezes a gente decide pelo divórcio, abandonar o lar, movido apenas pela dor, pela raiva, pelo orgulho, ao invés de lutar pela restauração, quando ela ainda é possível. Decisões erradas, nós não podemos tomar decisões erradas para que as coisas não piorem. E nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: pare de tomar as decisões erradas, para que você não se afaste ainda mais da rota que Deus tem para você. Mas Deus também sabe que por trás de cada atitude errada ainda existe alguém que quer acertar.
melhorar. Deus sabe que as suas intenções não é de colocar um fim na sua vida, por mais que isso passe na sua cabeça. Mas Deus sabe que você tem tentado. Talvez as suas atitudes realmente não foram as corretas no teu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida emocional, profissional. Ei, Deus viu as tuas decisões, mas Deus não está aqui para julgar, para te condenar. Deus não está aqui para isso, mas Deus sabe que no seu coração, lá no fundo, por mais que você não veja, por mais que você perdeu essa perspectiva, ainda existe alguém tentando sobreviver, tentando se levantar, tentando fazer algo para continuar a viver. Deus te viu nessa noite, e por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Então é necessário tomarmos as atitudes certas para não cairmos em rotas erradas. Decisões que precisam ser feitas para ajustar a rota. Essa é a noite de ajustar a rota. Ajuste a rota da sua vida nessa noite. Ajuste a rota da sua vida nessa noite. Jonas, ele tomou uma decisão errada. Ele escolheu não ouvir, não buscar aquilo que Deus tinha. Ele ignorou aquilo que Deus tinha e tomou uma decisão errada. O segundo momento da vida de Jonas é que Jonas, por decidir não ir para Nínive, a consequência disso é uma frustração que o leva para Tarsis. Tarsis aqui quer dizer o caminho da frustração, porque Jonas, ele escolhe não ir para Nínive. O escolher não ir para Nínive fez com que todo aquele momento que ele estava passando, ele se frustrasse. Olhe para cá. Jonas, ele toma um caminho de frustração. Porque Jonas poderia ficar onde ele estava. Jonas não estava em Tarsis. Jonas poderia simplesmente falar: Deus, não quero. Só que a palavra vai nos revelar, a história de Deus vai nos revelar que o segundo momento da vida de Jonas é a frustração. E Jonas, ele caminha frustrado, mas deixa eu te dizer algo nesta noite. Não era porque Jonas estava frustrado que os planos de Deus falhou com Jonas. Não é porque Jonas estava frustrado que as coisas, que a vida de Jonas deu errado. Mas eu me alegrei quando Deus revelou algo no meu coração. Deus me revelou que as frustrações, Deus pode usar das frustrações para nos levar para um próximo nível. Então, o segundo ensinamento que eu aprendo com Jonas é: não deixe que as frustrações dominem você. Deus pode usá-las para levá-la a um outro nível. Olha para cá. Jonas não aceitava aquilo que Deus estava fazendo. Aos olhos de Jonas, Nínive não merecia misericórdia. Mas aquilo que Jonas via como um problema, na verdade, era parte de um propósito muito maior. Jonas pensava que era profeta apenas para Israel. Mas quando, na verdade, Jonas estava sendo levado por Deus para ser profeta nas nações. Jonas, ele se frustrou porque ele pensou que ele foi chamado apenas para ser profeta em Israel. Mas o plano de Deus para Jonas era para que ele fosse profeta às nações. Sabe, entre onde Jonas estava, porque Jonas era do povo de Israel ali, ele, até chegar em Nínive, era cerca de 800 a 1000 quilômetros. Você imagina, era um outro povo, um outro lugar, uma outra nação. Mas o plano de Deus para a vida de Jonas era que Jonas ele fosse promovido a um outro nível. E o que Deus tem para mim e para você aqui: não fuja da vontade de Deus, não deixe que as frustrações
dominem a sua vida. Algo não aconteceu como nós planejamos, uma porta se fecha, um reconhecimento não chega, um sonho até se interrompe. Quantos sonhos talvez você tenha vivido hoje que se interrompeu e você está frustrado indo a caminho de Tarsis? Você pegou a rota da frustração. Só que aquilo que nós chamamos de frustração é o que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer transformar essa frustração numa visão ampliada daquilo que Ele tem para você. O que parece um atraso para você hoje é um preparo que Deus tem para você. O que parece uma perda pode ser um redirecionamento que Deus tem para a sua vida. O que parece o fim pode ser um começo de um propósito maior que Deus tem para a sua história. Aleluia! Aleluia! Não escolha a rota de Tarsis por conta de uma decepção. Não permita que uma frustração faça você abandonar aquilo que Deus lhe confiou. Não continue indo para o caminho de Tarsis. Mas a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje é que muitas vezes aquilo que você chama de frustração será um instrumento que Deus usará para levá-lo a um novo nível de maturidade, um novo nível de ministério, um novo nível de propósito. E eu quero declarar sobre a sua vida que as suas frustrações serão uma alavanca para um novo nível que Deus traz para a sua história, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua vida profissional, para a sua vida relacional. Deus está trazendo um novo nível para você. Deus está trazendo um novo nível para a sua vida. Deus me trouxe hoje aqui para declarar sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui para declarar sobre a sua vida. Na sua família. Não deixe a mágoa decidir por você, permaneça na rota de Deus. Na sociedade, não transforme uma decisão, uma decepção em um estilo de vida. Nos negócios, um contrato não saiu, um cliente que foi embora. Uma empresa, talvez a tua empresa esteja passando por dificuldades, alguns negócios estejam travados, coisas que não deram certo, e não permita que uma frustração faça você agir por impulso, abandonar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ao invés disso, continue trabalhando com honestidade, sabedoria, confiança. Deus pode usar este momento para preparar você, a sua empresa, os seus negócios, para um nível que você ainda não consegue enxergar. Existe uma palavra de Deus sendo declarada sobre a tua vida hoje. Um novo nível está chegando para você. Um novo momento está chegando para você. Tire os teus olhos da frustração. Olhe para o Senhor. Se entregue ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Ele está te levando para um patamar que você às vezes não está enxergando no dia de hoje. Confie que Deus pode restaurar aquilo que parece perdido. Continue na rota. No seu ministério, continue na rota. Na igreja, uma frustração, irmão, líderes. Não deixe uma ferida fale mais alto do que a voz de Deus. Não siga o caminho de Tarsis. Não permaneça frustrado. Olhe para o Senhor. Continue na rota. Não altere a rota, pelo amor de Deus. Não altere a rota que Deus preparou para você. Mesmo sem entender, continue confiando em Deus, pois Deus ainda vai te levar para um outro nível. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não altere a rota, não continue no caminho da frustração, indo para Tarsis, e você vai ver esse momento passando e Deus te colocando em outro nível. Vamos caminhar. Quero ser breve com você nessa noite. Jonas, ele estava no caminho da frustração. Ele estava indo para Tarsis.
decisão errada. Jonas estava no caminho da frustração. Só que o terceiro momento de Jonas é um momento de reconciliação. É um momento de restauração. Não importa as decisões erradas que você tomou, não importa as frustrações que você teve, Deus ainda tem uma restauração completa para você. Olhe para cá, Jonas, ele estava no meio de uma tempestade que ele mesmo causou. O pastor Lucas já pregou sobre isso. Entrando em tempestades que nós mesmos nos causamos. Jonas estava numa tempestade que ele mesmo causou. Só que Deus ministrou algo no meu coração. O seu erro, meu erro, não anula quem você é. Deus faz do seu erro e o seu passado um testemunho que transforma vidas. O meu erro, o seu erro, a minha frustração e a sua frustração não anula aquilo que Deus disse que você é. O texto que nós lemos vai dizer: Jonas, quem é você? Jonas vai falar: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Jonas não disse: eu sou um frustrado. Jonas não disse: eu sou um decepcionado. Jonas não disse: eu sou um acabado. Jonas não disse que a história dele foi abandonada por Deus, mas ele disse: eu ainda sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu temo ao Senhor. A sua identidade é aquilo que Deus colocou sobre você. Não são as suas decisões, não são as suas frustrações que definem a sua vida. Ei, o erro de Jonas afetou a sua realidade, mas não a sua identidade. Você pode ter errado, mas continua sendo alguém chamado e escolhido por Deus. Ele decide ajustar a rota, se entrega nas mãos de Deus, e quando ele faz isso, Deus transforma aquela situação em testemunho. Olhe para cá, os tripulantes que estavam lá, os marinheiros que estavam lá. Quando Jonas, ele se lança, quando ele é lançado ao mar, ele pede assim: me lancem ao mar. Ele está falando assim: eu estou sendo lançado aos cuidados de Deus. Na minha vida, eu estou devolvendo aos cuidados de Deus. Seja o que Deus quiser na minha vida agora. Jonas lança a sua vida diante de Deus. E quando Jonas lança, a tempestade acalma e aqueles tripulantes, eles entregam a vida ao Senhor. Eles passam a oferecer sacrifícios ao Senhor. E o que eu aprendo com isso é que mesmo no erro de Jonas, Deus fez com que aquilo que ele tomou de decisões erradas, as suas frustrações, Deus pegou tudo isso e transformou num testemunho que impactou vidas, transformou vidas. Ei, então você, o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para ser, ei, Deus ainda, mesmo no seu erro, na sua frustração, aleluia, vai usar disso para transformar vidas. Sua família vai ser alcançada. Ei, seus amigos vão ser alcançados. Aquele que você acha que não tem mais jeito será alcançado. Vidas serão impactadas através do seu testemunho. Mas é necessário ajustar a rota. Ajusta a rota. Se entrega a Deus. E Deus vai fazer da sua vida um testemunho ainda maior. Quero caminhar nesta noite, o último ponto. Da sua tempestade, quando eu olho, Jonas tomou uma decisão errada. Jonas se frustrou, mas houve restauração da tempestade. Da sua tempestade, Deus faz surgir um testemunho poderoso. E o quarto momento que nós temos na vida de Jonas é que Jonas, ele olhava para Nínive e pensava que ela deveria ser destruída.
Mas Deus olhava para Nínive e viu uma cidade que ainda poderia ser restaurada. A rota que Deus te colocou é uma rota de transformação e avivamento de Nínives. E esse é o grande tema do livro de Jonas. Um homem que tentou mudar a rota, mas no fim descobriu que nenhuma rota é melhor do que aquela que Deus traçou para a vida dele. E quando nós olhamos para o livro de Jonas, ali no seu final, a gente vai ver que é interessante perceber que o livro ele termina com uma pergunta de Deus. Ele termina com uma pergunta de Deus e Jonas ele não responde. E parece que Deus faz questão de deixar essa pergunta ecoando também nos nossos corações. Essa pergunta nos ensina que existem nínives às quais não damos valor, mas que são importantes para Deus. Quando você pega o restante da história, você vai ver que Deus fala para Jonas que Nínive ainda era uma cidade importante. Capítulo 3, versículo 3, vai falar que era muito importante diante de Deus. No último versículo, vai falar que não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir com uma mão direita e uma mão esquerda, e também muitos animais. E essa pergunta nos ensina a pessoas, lugares, ministérios e situações que nós julgamos perdidos, enquanto Deus ainda vê possibilidade de transformação. Fique de pé nessa noite. Deus ainda continua disposto a transformar Nínives. Há pessoas, lugares e ministérios que ainda precisam serem alcançadas. Deus ainda continua disposto a transformar Nínives, mas ainda existem Jonas questionando aquilo que Deus ainda não revelou. O livro de Jonas, como eu disse, termina com uma grande pergunta de Deus, mas sem resposta de Jonas. Porque existem caminhos que só fazem sentido quando nós chegamos ao destino. Até o último momento, Jonas não entendia. E depois que Deus fez a pergunta, eu creio que Jonas entendeu, mas Deus não permitiu que isso fosse registrado aqui, porque Ele queria que isso se estendesse a nós hoje. Deus continua procurando homens e mulheres que foram chamados por Ele, mas que em algum momento decidiram mudar a rota. Pessoas que conhecem a voz de Deus, mas estão fugindo da direção que Ele deu. E talvez Deus tenha deixado o livro terminar com uma pergunta, para nos lembrar de que Ele não espera uma resposta decorada, uma resposta copiada. Ele espera uma resposta verdadeira que venha do seu coração. Nesta noite, Deus continua fazendo a mesma pergunta. E a resposta de Jonas ficou em silêncio nas páginas da Bíblia. Mas eu pergunto para você hoje que está aqui. E eu quero te dizer que a sua resposta para Deus nessa noite será escrita pela forma de como você decidirá viver a partir de hoje. Você continuará caminhando para Tarsis ou ajustará a rota e seguirá para Nínive que Deus colocou diante de você? Ei, Jonas, qual que é a sua resposta? Deus quer te levar num nível maior, quer que vidas sejam transformadas e alcançadas por você e você continuar fugindo da rota que Deus traçou, ou decidirá ajustar a rota e obedecer à sua vontade. Eu quero concluir nesta noite. Hoje é noite de ceia. A ceia é um convite ao autoexame. É noite de olhar para dentro de nós e perguntar: em qual rota eu estou? Será que em alguma área da minha vida eu embarquei para Tarsis? Eu quero que você reflita nessa noite, feche os seus olhos. Hoje é noite de ceia.
Hoje é noite de ceia, se auto-examine a partir de agora. Hoje é noite de ajustar a rota. Alguma frustração, mágoa, decepção, orgulho que fez tomar decisões que te afastaram da vontade de Deus. Hoje é noite de ajustar a rota. Talvez Deus esteja te mostrando aí, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia! Espírito Santo. Ainda existem ministros escolhidos pelo Senhor. Ainda existem evangelistas. Ainda existem servos e servas. Ainda existem levitas que continuam escolhidos pelo Senhor. Aleluia. Mas existe uma área aí que você precisa tomar uma decisão. Eu não sei se é no seu trabalho, na família, no casamento, no ministério, nas finanças, na criação do filho, na vida espiritual, eu não sei. Eu não sei qual é a decisão que você precisa fazer hoje. A rota que você precisa ajustar hoje. Mas Deus pede, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o seu passado. Olhe para o Deus que te criou, te formou. Quem sabe aquilo que você é Deus e mais ninguém. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você, que talvez esteja aqui e não entregou a sua vida a Jesus, você é um Jonas, que também está sem uma rota, ou tomou rotas erradas. Deixa eu te falar algo, sem Cristo, toda rota termina longe da presença de Deus. Mas o Senhor hoje está chamando você para uma nova direção. Entregue a sua vida a Jesus. Hoje pode ser o dia em que Deus muda completamente a sua história. Ei, para de tomar rotas erradas. Jesus está aqui hoje falando: eu tenho uma rota para você. Eu quero organizar a sua vida. Eu quero te dar uma esperança, um futuro. Eu quero fazer algo novo, algo diferente. Eu quero te tirar dessa situação. Mas você precisa ajustar a tua rota. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Você quer fazer isso? Ao final do culto, procura alguém que está de gravata. E por último, eu quero falar aos Jonas dessa geração. Homens e mulheres que foram chamados por Deus, mas que em algum momento olharam para a situação, olharam para as circunstâncias e permitiram que uma dor, uma perda, um luto, uma frustração, uma decepção alterasse a rota. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Hoje é noite de ajustar a rota. Dentro do seu coração, talvez você esteja vindo à igreja, cumprindo o seu ministério de tabela. Você não abandonou a igreja, não abandonou o ministério, não abandonou a família, não abandonou nada, mas dentro do seu coração já não está caminhando para Nínive. Hoje Deus está te dizendo: volte para a rota. Volte para a rota. Ainda existem Nínives esperando por você. Ainda existem famílias que precisam ouvir uma palavra de esperança. Ainda existem filhos que precisam ver o testemunho de um pai, de uma mãe restaurados. Ainda existem amigos, colegas seus de trabalho e pessoas que Deus deseja alcançar por meio da sua vida. Essas são as Nínives que Deus quer alcançar através de você. Ministérios precisam ser restaurados, lugares que Deus quer transformar. Nesta noite, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que digam: Senhor, eu volto para a tua vontade.
Porque Deus continua transformando Nínive, mas Ele continua escolhendo Jonas para levar essa transformação. E a minha pergunta é: onde estão os Jonas dessa geração? Onde estão os Jonas desta geração? Onde estão os homens e mulheres escolhidos por Deus nessa geração? Ei, eu pergunto para você: será que Deus ainda pode contar com você? Será que Deus ainda pode contar com você? Se Deus falou ao seu coração, essa é a noite de ajustar a rota e responder ao chamado do Senhor. Aqui existe uma igreja. Aqui existe uma igreja que diz sim. Aqui existe uma igreja que diz sim ao chamado de Deus. Olhe para cá. Deus pergunta para você: você é o Jonas que Ele pode contar? Não, você é o Jonas que Ele ainda pode contar? Deus vai te levar para Nínive, para que vidas sejam impactadas. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: Jonas, é você?